Então, voltando aqui para o nosso material, né? A estimativa de custo, ela é quando você analisa um orçamento que você quer dar um preço com base em coisas básicas, né? Então, quando a gente fala graus do orçamento, a gente está falando, como eu falei no início, de níveis, né? Eu tenho um grau mais simples, um grau mais intermediário e um grau maior. Por que esse grau? É como se fosse tipo uma escada, como se fosse tipo uma série. Você está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, entendeu? Então, é os graus, é dessa forma. Então, quanto maior o grau, melhor é o orçamento, mais detalhado ele vai ser, né? Por isso que a gente tem três tipos aqui. Nós temos a estimativa, nós temos o orçamento preliminar e nós temos o orçamento analítico ou detalhado. Ou seja, estimativa é quando você apenas chega e diz, ó, o orçamento é isso aqui, com base em poucas coisas, sabe? Às vezes uma comparação com outro orçamento que já existia, ou com base em pequenas coisas que você está tendo ali como maior despesa, digamos assim. Já o orçamento preliminar, você se prende mais a alguns detalhes, né? A preços de serviços, preços de materiais, em que você já tem uma pesquisa, né? Ou seja, então ele acaba sendo mais preciso do que o estimativo. E o orçamento detalhado, ou seja, o analítico, é aquele em que você consegue detalhar tudo, né? O que você vai gastar, o que com pessoas, o que você vai gastar com material, de imposto. Então, você consegue ter um orçamento mais bem elaborado, tá? Então, é basicamente isso aí. Vocês vão dando uma lida, né? Evidentemente, vocês vão conseguir chegar. E para iniciar, a gente tem o estimativo, né? A estimativa de custo ela é uma avaliação expedita, ou seja, uma coisa aleatória que você vai e diz é assim, assim, assado, né? Então, ela é expedita por quê? Porque ela não segue um parâmetro, uma técnica, ela não segue nada, né? Então, ela segue o quê? Base em outras coisas que você já tinha, né? Por exemplo, eu fiz uma casa o ano passado e eu cobrei 10 mil reais de mão de obra. Então esse ano eu vou cobrar 12. Isso é um valor expedito, isso é um custo, é uma estimação, uma coisa que você está estimando. Né? Você não se baseou apenas com relação a uma coisa que você já fez. Né? Você comparou, digamos assim. Tá? Em caso de obras de edificações, um indicador bastante usado é o custo por metro quadrado, né? Que a gente chama de CUB, custo unitário básico. Esse custo unitário básico, ele é, como é que eu posso falar? Ele é determinado pelos conselhos, tá? Pelos conselhos, eles criam esse orçamento, esse valor unitário básico para uma determinada obra. Vamos supor, uma edificação, ela custa um metro quadrado R$ 1.000. Então você pode usar esse valor como base. E mesmo assim ele continua estimando. Por quê? Porque você não está analisando nada, você não está analisando material, não está usando mão de obra, você está usando só o que? O metro quadrado. Então eu vou construir uma casa que custa desculpa não, que tem 100 metros quadrados. Qual é o valor que eu vou gastar? Se eu estou dizendo que o valor é R$ 1.000, 100 vezes 1.000 vai dar 100 mil. Então você vai cobrar o quê? 100 mil por aquela obra. Né? Então é basicamente assim, é um custo unitário básico. Ele determina, tá? E aí você só tem que obedecer. E esse CUB, ele foi criado, né, evidentemente, e existe uma lei por trás dele, né, que é a 4.591/64, que atribui à Associação Brasileira de Normas Técnicas a tarefa de padronizar critérios. Porque simplesmente você não só pode chegar assim e dizer, o cubo é tanto, o cubo é tanto, o cubo é tanto. Para poder criar esse cubo, existe sim por trás de tudo isso padronizações para que possa chegar a esse valor. E aí, quando chegar a esse valor, todas as pessoas que optarem por estimar o valor de uma obra vai usar o CUB, porque ele é o valor que realmente representa a construção civil. Então, todos os meses, né, todos os meses é lançado esse CUB, tá? É lançado esse CUB, para que a gente possa seguir realmente o padrão. Não é simplesmente você chegar na obra, não, a sua obra é 100 metros quadrados, eu vou cobrar R$ 2.000 um metro quadrado, não. Você tem que cobrar referente né, ao CUB, porque ele é regulamentado por lei, tá bom? E aí, vamos adiantar mais aqui, vamos falar mais ou menos como funciona esse CUB. Pronto, geralmente a gente vai ter esses itens aí, tá? Esses itens é o que? Tipo da obra, né? O H de habitacional ou C comercial. O número 8 que vocês estão vendo aí, ele pode ser o número de pavimentos, que vai ser de 1 até quantos pavimentos necessários for, tá? E o outro é o número de quartos, porque uma casa com 2 quartos é um valor, casa com 3 quartos é o valor, etc, né?
E N é o tipo de padrão, padrão baixo, ou seja, só materiais simples, né, materiais que não são caros. Padrão normal, geralmente os materiais aí do dia a dia que não são tão caros, mas também não tão baratos, né, são materiais de uma qualidade boa. E padrão alto, aqueles materiais alto padrão mesmo, como vocês sabem, né, tipo exemplo, piso, porcelanato, pintura acrílica, e, enfim, madeira, pau d'arco, essas coisas, né. É diferente se comprar uma porta maciça, de madeira maciça, e uma porta semi-oca, né? São padrões diferentes. Pronto, e aí ele faz um exemplo, né? Ele dá um exemplo. Para esse exemplo aí ele diz o seguinte: padrão H8 3N. Aí ele vai lá, ó, número de pavimentos 8, né? Padrão baixo, né? Certo? Não, desculpa, padrão normal, né? É o padrão normal, ou seja, identifica aqui, ó. Deixa eu bater um print aqui para ficar melhor para vocês. Espera aí. Aí aqui, ó, 8 pavimentos, né, ó, habitacional, o Hzinho. Aí você já vem aqui, pega a tabela referente à habitação, né? Quando você pega a tabela referente à habitação, aí você vai agora número de pavimentos. Aí tá aqui, ó, número de pavimentos, tá? Aí você vem pra cá, quantos quartos? 3 quartos, né? Aí vem aqui, ó, 3 quartos, ó. Né? Você foi para a tabela que tem lá 3 quartos, padrão normal, ó. Padrão normal, né? E aí o que acontece? Se você tem 3 quartos, padrão normal, né? O Nzinho tá aqui, ó, né? Padrão normal, 3 quartos, 8 pavimentos, então o valor dessa tabela, que é antiga, né? Evidentemente, vai ser isso aqui, R$ 704,37. Então, para esse exemplo aqui, um edifício de 8 pavimentos, que tenha 3 quartos, né? E padrão normal, o metro quadrado dele vai ser R$ 704,37, tá? Então, é basicamente isso aí que você tem que fazer, se você pegar uma questão. E aí ele pergunta, quanto que vai ser, né? Quanto que vai ser? Vamos aqui para o próximo. Aqui é a tabela do padrão comercial, né? Você tem andares livres e você tem salas e lojas, tá? E aí dependendo do tipo, ó, número de pavimentos, 4, 8, 12, 16, né? E padrões de loja, você tem padrão baixo, né? Lojas de padrão normal e lojas também de padrão alto, né? Então, de acordo com o número de pavimentos, você tem também o padrão do tipo de loja, certo? E ainda você tem para galpão industrial um valor fixo, né? Porque galpão industrial são todos iguais, né? Como já disse, galpão industrial não tem primeiro, segundo, terceiro pavimento, não. É um galpão, né? E casas populares também. Casas populares elas só é um pavimento, então por isso que ela tem um valor fixo, tá certo? E aí a gente vai usar aquela tabela para determinar o valor de uma obra, tá? Então vamos lá. Se eu já aprendi a usar o meu Cube, né? E aí a gente vai utilizar a área construída de uma edificação. Ela tem um total de 2.400 metros quadrados, tá? Então veja só. Eu vou transitar aqui só para vocês ficarem por dentro. Então se eu tenho uma área 2.400 metros quadrados, quero saber quanto vai ser o custo dessa obra. Lembrando que o Cube, ele me deu um valor de quanto? Deixa eu só ver aqui. Ele me deu um valor de 704,37, não é isso? Então, 704,37. Então vamos lá. O Cube, para aquela edificação, tá? Só relembrando que é habitação, né? 8 pavimentos, 3 quartos, padrão normal. Ele custa R$ 704,37 reais por metro quadrado, certo? É mais ou menos assim. Pô, então agora ficou fácil, né?
Se eu estou dizendo que cada metro quadrado custa 704, é só eu multiplicar por 2.400. Então, qual é o valor da obra? Ou o valor do orçamento? Vai ser 2.400 vezes 704,37. Eu tenho o valor, né, aí da minha obra. Veja, 2.400, lembre-se sempre que eu falo para vocês, trabalha com unidade para não cometer erros. 2.400 metros quadrados, isso aqui é o que? Reais por metro quadrado, né? Quando eu multiplico esse por esse, as unidades também vão ser multiplicadas. Então as unidades vão fazer isso aqui, né, reais por metro quadrado. Então esse você divide por esse e fica só o que? O valor em reais, né? É aquilo que eu sempre falei para vocês desde o primeiro ano. Trabalha com as unidades para não errar nada. Isso vale para tudo, gente. Concurso, vestibular. Se está na dúvida, coloca as unidades para ver se você está fazendo a coisa certa, certo? Eu sempre falo isso para vocês. Então beleza, vamos lá. Aí é só multiplicar. Esse valor aqui da atividade, como ela já está resolvida, ela custa 1.690, não, 1.690. Deixa eu colocar aqui embaixo que é melhor, tá? 1.690.488.000, tá? Esse é o valor, quando você multiplica isso vezes esse, é o valor do seu orçamento para essa obra de 8 pavimentos, padrão normal, né? Ó, padrão normal tá aqui, ó. Padrão normal, 3/4, né? E aí você pode arredondar para quanto? Para 1.700.000, né? Você pode arredondar sem problema nenhum. Pronto, esse aí é a estimativa, tá? É a estimativa para esse tipo de obra, né? Uma obra de 2.400 metros quadrados. Deu para ver isso aí direitinho? Que eu acho que se tiver alguma luz aí encandeando, eu fecho aqui, apago.